A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Emerson Eliel aqui. Para muitos vai ser normal, né, eles terem sentado, tirado do cargo, tirado do ministério. Na verdade, quando é assim, a pessoa ela muitas vezes ficaria sem liberdade na instituição. 5 anciãos tirados do cargo nos Estados Unidos. Eu falo tirado do cargo porque muitos podem falar, mas eles renunciaram. Igual alguns estão falando, esses boatos, né? Pode ser uma renúncia. Cabe ao Braz responder. Aconteceu mesmo essa renúncia? Aconteceu mesmo esse corte de ministério? Eu não sei, é o que estão falando. Mas a questão mais interessante a vir à tona, a se comentar. Por que, né? Chega a esse ponto. As pessoas dizem que a ordenação é algo que Deus colocou. Aí outros dão desculpa, mas é homem que... Então a gente não pode falar que Deus que colocou. Geralmente um ministério pode-se dizer que foi orado, né? Que foi... colocou a pessoa naquele ministério e houve a oração para abençoar essa pessoa. Mas o que é interessante, né? Abençoando essa pessoa no ministério, ela tem toda a autonomia para trabalhar naquela região. Cresce um ministério chamado Assembleia Cristã. Eles têm autonomia em cada região. Não é totalmente dependente de uma sede. Como Luiz Franciscon falou que o Braz, né, em uma das suas cartas, essa carta existe, esses dias até andei compartilhando, que não queria que o Braz se transformasse numa Roma, né, onde decidia tudo naquele lugar, onde fosse venerado como se fosse a Roma. De fato se tornou, né? Muitos assim o fazem. E algo que dá para se pensar, né? Como houve a renúncia do irmão Marcelo, houve a renúncia de alguns irmãos, por que não conversam como pessoas cristãs, como irmãos entre si, né? Conversar, irmão, volta no cargo, fica no cargo, não sai. Ou se vai cortar a pessoa, tentar decidir, tentar arrumar meios de decidir para consertar o que está havendo, a discórdia, a diferença. Mas eu vejo, irmão, que uma situação acontece o seguinte, dentro do coração dos homens, dentro do coração de alguns, eles fazem isso como se fossem Deus autorizando todo esse poder, todo esse mandar. A gente vê situações, por exemplo, né, que os irmãos baixam a cabeça e acham normal quando se fala que está precisando de dinheiro para piedade, para suprir os irmãos, cobrando, a gente precisa de dinheiro para piedade. E de repente faz construções e construções. Uma coisa eu vou falar pro irmão, essas construções elas pesam no bolso do irmão. Por isso muitas igrejas elas são construídas de maneira rústica, para não haver nem tanto a necessidade de tanta reforma, né? Tanta reforma sempre a igreja. Eu vejo muito esses pedindo dinheiro para reformar, para construir, enquanto pessoas passam necessidade, né? E a obra da piedade fica... Muitas vezes tem irmãos na obra da piedade que também não tem culpa, eles querem ajudar, querem estar à frente de alguma situação que poderia estar ajudando, mas não vai vir a verba, né? Não vai vir a autorização para ajudar aquela pessoa, que muitas vezes existem tantas regras, tantos protocolos para ajudar uma pessoa na congregação que está em necessidade. Vejo as denominações, por exemplo, que eu visitei, e o pastor perguntou e falou que ele tinha ajudado até pessoas com consulta, né, algumas necessidades de conta, que estava a pessoa com alguma conta em atraso, e ajudaram na parte do dinheiro. E isso é muito difícil hoje em dia, uma denominação que não pega dinheiro dos seus membros só para pensar em construção de igrejas, né, destinar o coração da pessoa que deu dinheiro na intenção de ajudar o mais pobre, o necessitado, destinar esse dinheiro à construção. O que tem acontecido muitas vezes, né, que eu ouvi falar, eu achei que não ia ser dessa forma, é que o dinheiro é separado, piedade, ainda em alguns lugares, mas o dinheiro que estão colocando está indo para uma decisão. Para onde vai esse dinheiro? Uma decisão só. Não vai para piedade, né? Precisa esclarecer melhor isso. A tal da coleta única. A gente tem que ver se é o que está acontecendo, né? A gente não tem... Aqui eu sempre faço essas perguntas porque a gente não tem sempre uma resposta, algo vindo direto,
Mas se você pega uma coleta única, né? Se você, uma igreja lá pequenininha, pega esse dinheiro, leva para uma central para imaginar, vamos destinar a tal construção, ou a reforma, manutenção. Como fica o necessitado, né? A gente sempre se pergunta aqui nessa situação. Agora, há várias discussões a se pôr entre as situações de precisar os anciãos querer se separar do Braz. Há vários assuntos, há várias coisas que podem acontecer. Mas vem enrolando, e vem acontecendo, rolando coisas que muitas vezes se deixa as pessoas perdidas na própria congregação, pois não há uma transparência. Há um tempo atrás eu vi num canal que sobre transparência, né, sobre situações que corre dentro da igreja, é passada por circulares, né, ou tópicos de ensinamento, mas muitas vezes isso não é colocado logo em prática para avisar os irmãos, especialmente em cultos online, principalmente no seu canal do YouTube, né, falar, olha, está acontecendo assim, assim, para esclarecer. Outras mídias, outras igrejas, claro que tem seus problemas, seus defeitos, né, como são homens, seres humanos que administram, muitas vezes eles vêm até a mídia e falam alguma situação e esclarece alguma posição. Mas a congregação, ela fica com essa coisa guardada, né, resguardado a falar, a esclarecer para os irmãos. Muitas vezes esses irmãos dizem que estão ali, eu sirvo a Deus na congregação, né? Tudo bem, irmão, mas a gente tem que passar a viver como igreja em Cristo. O ministério tem que essa sensação de poder, de estar à frente, né? Eu estou encarregado, eu estou destinado a cuidar do rebanho, né? Tem que ter o dom de pastor, porque o sumo pastor, o supremo pastor é Jesus Cristo. Mas ele tem que ter o dom de pastor, da humildade, em conversar com os irmãos da igreja. Porque os irmãos, a mídia, ela vai muito rápido. Os irmãos soltam vídeo, falam na internet, né? Os irmãos estão sempre se comunicando. Aí, vai nos canais de crítico, vai no canal daquele que defende a congregação. Aliás, os que defendem a congregação muitas vezes também ficam sabendo por cima de algum assunto. E muitas vezes esse assunto não é esclarecido nem para eles, para poder falar para os irmãos que assim o seguem. Quantas vezes eu não vi um canal aí que é grande, que tem um bom número de seguidores, ele falar assim, os irmãos não sei o que do ministério, mas é tudo dedução dele também. Ele também não está sabendo de nada que aconteceu. Certamente nessa região dos Estados Unidos, né, nesse país, né, ou nesse setor, como dizem, muitos têm um apreço por esses anciãos. Conhece a vida, conhece a índole. Mas para tirar 5 anciãos não é nada normal, irmão. Você vai falar que é que Deus revelou para os irmãos, tem que tirar. Deus revelou que tem que pôr, né? Deus revelou que tem que tirar. Não dá para entender. Daria para entender quando fala assim, a gente colocou, se der certo, Deus, se não der, se os irmãos ali não concordar, a gente tira. Não são Suprema Corte. Não são um STF da vida que fica ali, aquele um que, né, tá fazendo coisa errada, ele vai ficando, ele é um rei, né? Não tem como tirar. Precisa de aprovação de vários. Né? Ainda tem essa democracia, né? Senadores, talvez, sem compras de votos, sem extensões, sem toma lá da cá. Tem como tirar alguns que estão no STF. Mas na congregação, não. Os membros, pode ir à igreja espernear, a igreja ali reclamar. Muitas vezes precisa acontecer muita coisa para eles falar assim, vamos testar outro, vamos por outro. Tem muitos irmãos com dom. Aliás, tem muitos jovens com dom para auxiliar em alguma coisa, auxiliar de jovens, né? Mas existe sempre aquela quem indica, família, nomes, situações financeiras. Vocês vê os irmãos que estão no Braz, os últimos anciãos, os anciãos que vão entrando no conselho, né? Irmão, geralmente a gente vê falar aí, muitas coisas está envolvida. A gente queria que não fosse assim. Eu lutei nesse canal, me chamavam de cima do muro, né? De crítico daqueles
que só quer ver a destruição, que só quer ver que a congregação se acabe. Hoje a gente luta por pessoas, e pessoas precisam ser bem cuidadas no rebanho de Cristo, né? Tem que ser esclarecida. Irmão, você vê uns irmãos entrando dentro da igreja, senhorzinhos, senhoras, as irmãs de idade, né? Ali, por mais que você fale, congregação, mas esses às vezes vão até o final da tua vida congregando na congregação e não tem como você chegar e falar, olha, lê a Bíblia, conhece assim, estão fazendo isso. Muitas vezes seus netos, seus filhos, foi açoitado pelo ministério. Aqui tem casos assim que os pais, as mães, os avós passam triste por ver o filho sendo excluído pelo ministério, não teve aquele amor para corrigir, para colocar de volta no caminho, não teve aquela atenção. Se eles conseguem tirar eles mesmos de lá, os próprios anciãos do ministério, quem dirá outros, os menores, os jovens? Porque é só número. Depois fala, sai um, entra 10. O importante é o número de batismo, daqueles que nós chamamos, aqueles que vai ficando para trás. Ninguém tá nem aí. Eu vejo muito isso, irmão. Eu senti na pele isso. Então eu tô aqui, não tô aqui à toa. Os outros podem falar, mas você tem que sair da CCB, mas CCB não sai deles. O evangelho é assim, irmão. É combatendo. Hoje em dia, o evangelho já se espalhou muito, né? Ide anunciar o evangelho. Muitas denominações, muitas igrejas querendo tirar de outra para batizar nessa, trazer para cá. Mas realmente Jesus Cristo dentro do coração, a gente só faz um bom trabalho no evangelho hoje. Tem um termo aí que o nosso irmão Juliano, ali do Medita Fé, que aliás vai ter a convenção do Medita Fé, né? E vai ser um grande dia que vai ter vários irmãos reunidos ali em Londrina. Até ele fala rejuizar. É fazer as pessoas voltar mais ao evangelho, entender Jesus Cristo, o que ele fez por todos, porque muitos estão, como o irmão Marcelo mesmo falou, né? Ele batizou porque forçaram, pediram. Muitas vezes tem muitos que batizou porque forçaram, aqui é o único lugar, aqui é o único, então aqui amanhã é o último dia, pode ser seu último dia, né? Eu vou sair das águas, você não vai vir, né? E muitos irmãos falam assim, não foi nós que trouxemos vocês que veio. Mas quantas vezes, irmão, eu não vi, na minha cidade pelo menos, né? Essa pressão, estamos para sair da água, você está sentindo no seu coração, venha. Mas eram irmãos que muitas vezes não entendeu o evangelho, não entendeu a graça de Deus. Depois estranham quando essa pessoa vai e rebatiza, igual o irmão Marcelo, porque na última pregação dele, que é uma pregação conhecida aí no YouTube, ele deixou bem claro. Ele falava, eu aprendi assim, né? Eu aprendi desse jeito, irmão. Né? Ele não podia falar que ele era... Se eu falasse há um tempo atrás que eu era pecador, que eu sou pecador, meu Deus do céu, ele mesmo falou. Né? Porque as pessoas têm pecado só o que é de cunho sexual. O resto é tudo falhas, erros. E ele falou, quando ele entendeu o verdadeiro evangelho, passou a entender o que é graça, que não é denominação, igual o Paulinho tem pregado aí. Coloquei no último vídeo, ele falando que é o único lugar que tem o Espírito Santo, falou que as outras são tudo seita. Paulinho falou isso, né? Paulinho lá do Jardim Paulista, que muitos veneram e aceitam tudo que fala. Ele era uma igreja que todos iam lá, faziam fila, foi muito adorado, as pessoas iam atrás do meu Paulinho, vamos ver a pregação dele, ele gritava, e o povo se manifestava, e depois fez um vídeo contra a manifestação em outros lugares. Essa é a divisão dentro da própria igreja. Aí depois chamam o irmão Marcelo, um que conheceu o evangelho, apostatou da fé, né? De vários nomes aí, ficam criticando a pessoa, que a pessoa tá com conhecimento. Tá recebendo até ajuda agora aí do Eduardo, né? Até ele tá falando mal agora de quem tá adquirindo conhecimento, eu não sei porquê. Será que só ele vai ter o conhecimento para passar para essas pessoas? As pessoas não podem se evoluir sozinha? Essa situação toda, irmão, de divisão, sempre teve no meio da própria instituição. É que eles não querem um racha do tamanho de separar o Paraná de São Paulo, mas é um estado totalmente diferente do Brás. Eles têm essa divisão do que um aceita, o outro não aceita.
Lá muitas partes não teve nem o projeto Resgate ainda no Paraná, porque não aceitou. Então a divisão está dentro da própria igreja. Tem regiões que diferem muito. Bauru é uma região totalmente diferente de Marília, onde há acolhimento, não tem autoritarismo igual tem em Bauru, né? Abandonando pessoas, julgando pessoas de púlpito, falando as coisas que eu já ouvi vídeos aí, vi comentários, pessoas que têm como provar. Marília é totalmente diferente, uma igreja mais bíblica, mais que evangeliza as pessoas. Então, dentro da própria igreja tem esse racha, essa diferença. Eu espero que essa divisão, né, porque esses anciãos provavelmente podem continuar um ministério ou não. Se é que isso está acontecendo, a gente pergunta novamente para a congregação. Eles podem continuar um ministério deles, só que na congregação existe o seguinte: quando se separa, são apóstatas da fé, são pessoas que... Eu vi hoje um termo aí que falaram do irmão Marcelo, anjo caído. Olha só. Taxam de tudo quanto é nome. Não é assim que acontece? E aí criticam outras denominações, que têm seus problemas também, repito aqui. Mas a Assembleia de Deus tem as suas divisões, porém não tem esse negócio de falar aqueles lá não vai para o céu. Aquele ali é apóstata da fé. A Assembleia de Deus de Belém, com a Assembleia de Deus de Madureira, a Assembleia de Deus tal lugar. Cada um tem o seu ministério. Mas não fica esse ataque achando, eu estou na verdadeira graça, aquela outra Assembleia, não. Já na congregação, esses anciãos, se começa um outro ministério, todos vão atacar igual atacou o ministério de Jandira. Era açoitado os membros, chamado de cães, de apóstata, né? Chamavam tudo quanto é nome, aqueles que iam visitar o ministério de Jandira, ou aqueles que iam depois voltavam. Quando foi ver, a briga era por inário, por nome da congregação, enquanto a amizade entre o Cláudio Marsola e o Samuel Trevisan estava normal. Brigavam, né? Entre os membros, ali é igual jogo de futebol. É a coisa mais horrível que tem. Nada contra quem tem esse vício, né? Mas vamos ser realistas. O pessoal briga ali por causa do jogo entre os grandões. Amizade, grandes jantares luxuosos, tratação de negócios, enquanto os jogadores estão causando briga, pessoas se matando no estádio, matando o outro. E é o que acontece. A instituição, muitas vezes, assim. Entre a liderança, estava naquela amizade, só estavam resolvendo, brigado por processos, depois voltaram, o Samuel Trevisan subiu no púlpito, né, da CCB, coisa que jamais, chegaram a pedir um dia numa igrejinha aqui, aquele que visitou o Ministério de Jandira, fosse lá pedir perdão antes de tomar a Santa Ceia. Engraçado, né? É para se pensar, irmão. Essa é a religiosidade que a gente sempre fala. A gente fala aqui no intuito que essas coisas venham a melhorar, né, dentro da denominação. Mas se você está vivendo nesse meio, se você está vendo essas coisas e está te fazendo mal, irmão, busque conhecimento, busque a Bíblia, vá numa outra igreja, visite outra igreja. Irmão, eu não sei se aí é assim, mas nesse lugar aqui, se a pessoa está doente, você vão pensar 2 vezes um pastor, né? Eles são muitas vezes sustentados pela igreja para isso mesmo, para dar atenção, para ir atrás, né? Estou falando desses pastores que ganham o seu sustento honestamente, trabalhando no evangelho, trabalhando na evangelização, eles vão visitar os irmãos. Muitas vezes outros são abandonados pela congregação, os irmãos mais antigos, os irmãos mais idosos, algum enfermo, são abandonados de outra família que não tem nome, que não é de... Irmão, é assim. E essa situação está recorrente. Agora, você pode julgar, né? Muitas vezes eu falei aqui no canal, conheci um pastor aqui da frente à minha casa, da Assembleia de Deus, que era totalmente dedicado ao evangelho. Eu ia na casa dele, ele estava orando muitas vezes, vendo na escritura o que Deus podia preparar naquele dia para a igreja, e ele viu o que queria ali ler, né? Fazia examinava as escrituras, levava para a igreja uma palavra, e ainda ele falava para mim, mas a congregação, eu leigo, né? Eu, alienado, cheguei a falar para ele, mas na congregação é que eles falam que é revelado pelo Espírito Santo. Ele falou assim, e quem disse que o Espírito Santo está restrito à congregação? Eu levo uma palavra para mim não falar coisa errada, e Deus pode me revelar mais coisas para falar para a igreja, mas eu senti de falar para a igreja naquele dia. Então, muitas vezes que eu julguei também, graças a Deus saí disso.
E eu tenho a agradecer aos anciãos e às pessoas que me perseguiram nessa cidade por isso, né? De forma indireta, digamos assim, porque me fez enxergar o evangelho, me fez enxergar a liberdade em Jesus Cristo. Me chamaram de desigrejado porque eu falei que eu visitava outras denominações, né? Aí me chamaram de desigrejado. E desigrejado é aquele que apostatou da fé, não vive igreja, só se vive em igreja quem está em Cristo. Desigrejados são esses, não o que não está indo numa denominação, o que não está frequentando uma igreja, né? Porque se tiver que frequentar uma igreja para ser igrejado, irmão, isso é religiosidade. Jesus disse à mulher samaritana, nem aqui nem ali, mas que seja em espírito e em verdade. Quando ela perguntou aonde eu devo adorar a Deus, nem aqui nem ali, que seja em espírito e em verdade. Mas muitos não querem enxergar isso. Muitos não querem ver, além disso, porque são cegos. Estão presos à religiosidade, ao nome da placa. Ouvir falar em visitar uma outra denominação já faz mal para eles. Não, aqui é o lugar. Aqui eu quero ficar aqui dentro. E é assim que funciona, irmão. A gente está vendo as situações, Deus está mostrando o que está acontecendo pelas atualidades, pelos fatos, né? E vai vir mais coisas, irmãos. E a gente vai estar aqui para comentar com os irmãos. Esse é o vídeo de hoje. Espero que se inscreva no canal, aquele que não é inscrito. Até o próximo vídeo. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos, novos inscritos.